E o que aconteceu com o nosso mundo pós-pandemia? É exatamente o nosso tema de hoje, né? O mundo ele mudou, as pessoas estão sendo exigidas de uma outra maneira, de um outro jeito, e muitas delas até estão apreensivas, com medo do que está acontecendo lá fora. Por quê? Porque antigamente nós entregávamos um currículo em qualquer lugar, você fazia um currículo de papel, saía deixando pelas empresas, 4, 5 empresas no mínimo iam te ligar. Hoje em dia, eu gostaria de perguntar para vocês, aonde vocês conseguem deixar o currículo e conseguir uma única ligação sequer? Coloque aí para mim no chat, por favor. Eu garanto para vocês que, assim, muitas empresas que a gente pelo menos vai tentar entrar, elas não vão nem aceitar o nosso currículo, né? Muitas delas vão pedir para que a gente vá diretamente enviar o nosso currículo pela internet. Então, quando a gente começa a pensar nessas mudanças, essas mudanças incomodam a gente. Por quê? Porque não houve uma estruturação passo a passo para dizer o que nós deveríamos de ser. O que as empresas esperariam da gente, né? Esse vínculo ele foi cortado de nós, então nós não tivemos contato com isso. E aí é que vem a parte ruim. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que fazer com isso. E muitas delas estão infelizes nas suas carreiras, né? Qualquer número, gente, que a gente considere acima de 50%, 60%, já é um número absurdo. Imagine bater lá na casa de 86%, é algo que é muito agressivo. Pensa assim, a cada 10 pessoas que você conversa, quase 9 estão infelizes no trabalho. Isso é um número muito alto, muito expressivo. E aí a gente tem um problema muito sério. Por quê? Porque a gente compra uma roupa, a pessoa não está com vontade de nos atender. A gente vai numa loja de manutenção de celular, a pessoa não quer trabalhar com aquilo. Outro dia o telefone da minha filha caiu, trincou a tela, eu vi uma banca, arruma seu celular na hora, eu falei, puxa, que ótimo, né? Porque eu tenho que ter contato com ela, eu trabalho o dia inteiro, enfim. E aí deixei lá, chegou às 7 da noite, o rapaz, nada de me entregar. 8 da noite, nada de me entregar. Eu pensei, bom, ele deve ter tido algum problema, amanhã ele me entrega. Já fazem quase 2 semanas e o celular não voltou. Então, são esses os profissionais que a gente está encontrando no mercado, né? Profissionais insatisfeitos, com baixa força de vontade, baixa garra, e que normalmente, gente, vão trabalhar ali por um salário. Por quê? Porque precisa de dar uma manutenção para sua família. E isso é algo tão sério, né? Você trabalhar por uma troca de horários, isso é algo muito ruim, né? Eu não conseguiria me ver, por exemplo, nessa situação, mas eu retornando, resgatando aquela veridiana que acabou de sair da faculdade, chegando para trabalhar num escritório jurídico, depois entrando no banco na parte jurídica, era exatamente assim que eu me sentia. Então, o mundo, ele mudou muito. Hoje em dia, não adianta você pegar o seu currículo, sair levando para um lugar, para outro. Até aquele QI, aquele que indica, está ficando difícil. Por quê? Porque as pessoas não confiam mais umas nas outras. Aqueles que trabalham muito bem têm uma dificuldade muito grande de querer interagir com pessoas que sabem que não vão trabalhar bem. E muitas vezes não querem levar o currículo, porque ficam com medo até de repente, sofrer uma desaprovação da empresa por conta de algo errado que aquela pessoa vai fazer. Então, a gente está numa situação muito complicada, né? Fora isso, nós tivemos uma migração muito pesada no mercado de trabalho. Se vocês observarem essa última geração, basicamente, eles são trilíngues, né? Eu tenho uma filha de 11 anos. Esses dias a minha sobrinha de Chicago estava aqui no Brasil e elas são de escolas bilíngues, então elas já se comunicam entre elas. Então, quando elas não conseguem encontrar uma palavra em inglês, elas passam para o espanhol, elas passam para o português, elas se viram. Então, assim, é difícil você competir com essa geração que já conhece de informática, que já é trilíngue, que já nasceu pronto para o mercado, né?
e de repente você se vê totalmente perdido, porque você fala, caramba, o que está faltando a mais aqui para mim, que eu não estou conseguindo chegar exatamente nesse ponto que o mercado de trabalho está me cobrando. O que é que está faltando para mim? Quando a gente fala que uma mulher ganha menos do que um homem, por que uma mulher ganha menos do que um homem? Porque normalmente o homem gosta mais de matemática do que a mulher. Então, o homem foca mais em estudar mercado financeiro, ele foca mais em estudar investimentos, ele foca mais em estudar estatística, porque é isso, gente, são esses conhecimentos que as grandes diretorias, eu diria, acima de gerente, praticamente todo mundo teria que ter matemática avançada, estatística, um inglês, um espanhol, mesmo que básico, para a gente, pelo menos, falar um bom dia, um bom à tarde, saber pedir uma comida num restaurante num dia de reunião, que são coisas muito básicas. E que essa geração mais nova, ela já está trazendo embutida no DNA delas. E aí, isso começa a complicar a nossa vida. Por quê? Porque tudo eles fazem pela internet. E nós fazemos também tudo pela internet. E aí a gente começa com esses pequenos problemas, né? Que no futuro serão soluções, tá, gente? Eu identifico isso como soluções. Mas hoje, essas pessoas que nós temos no mercado, para vocês terem ideia, nós estamos trabalhando com 5 gerações simultaneamente. Então, imagina, estamos trabalhando lá com pessoas de 60, 65 anos de idade, pessoas de 40, de 30, de 20, e pessoas que estão ingressando agora no mercado de trabalho e que têm cabeças totalmente diferentes. Veridiana, como é que o RH controla tudo isso? Existe uma metodologia chamada desenvolvimento humano e a gente precisa de aplicar algumas ferramentas e colocar aquela pessoa que é mais tímida com uma pessoa que é mais evoluída nessa comunicação. A gente pega aquele que mexe menos no computador e coloca com um que mexe mais. E assim a gente vai montando times e organizações grandes, né? Para que a gente possa deixar essas pessoas na mesma sintonia. É simples fazer isso, gente? Não é. Eu trabalho para empresas gigantes, empresas de médio porte, de pequeno porte, e todas elas passam pela mesma dificuldade. A gente identifica basicamente os mesmos problemas em todas elas. E aí, Luzimar, eu gostaria também que você desse um pouquinho da sua contribuição, do que você está vendo aí no mercado de trabalho,